Olá, amigos e amigas espíritas ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um estudo Mediunidade Farol Dentro da Noite. Então, demos graças a Deus por esses momentos. Então, nesses instantes, nós nos dedicamos, como vocês já têm acompanhado, ao estudo do livro Mediunidade Farol Dentro da Noite. Então, nós estamos passando alguns tópicos, e também compartilhando com vocês aquilo que nós temos aprendido, e não tão somente aqui na casa, mas em primeira mão, com os exemplos de Jesus, nosso mestre, nosso guia. Todos esses nossos estudos são baseados no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo. Então, vamos lá. Damos sequência ao nosso estudo e vamos pedir então para a Silvânia fazer a nossa prece, e nós vamos lá nós estamos no tópico que vem falar aquele que tomar do arado. Já falamos semana passada um pouco sobre alguns tópicos. Qual que é a página? 50. Tem um tópico lá, vocês vão ver, então vai falar de aguardar com paciência. Então vamos lá, Silvio, faça a oração para nós. Deus Pai, de amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, por mais esses momentos, pela oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus com uma fé mais raciocinada, e que venhamos todos aproveitar esses estudos para aprender a ser piedosos com a gente e também estender as mãos dos nossos irmãos, seguindo sempre os exemplos do nosso Mestre amado. Que a sua vontade, Deus Pai, que a soberana se faça hoje e sempre, que ela venha a ser a nossa. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Então, como temos dito, nós passamos alguns tópicos semana passada. Por exemplo, bem no início desse capítulo, ele vem falar: irmãos, a dificuldade está no caminho de todos nós, mas verdadeiramente no íntimo de cada um de nós. Então, ele vem falar da vigilância, Então, tem um outro tópico que ele diz assim: antes de iniciar qualquer estudo, façam sempre uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho, seguido de uma oração sincera, para que possam estar amparados pela espiritualidade superior. Então, por exemplo, nós aqui na casa temos 3 tópicos que nós usamos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a cada semana, nós estudamos, a cada início de qualquer estudo na casa, a não ser pelo Evangelho de quinta, que ele não que ele seja aleatório, mas cada pessoa que vai declinar o Evangelho, ele escolhe um tópico, mas nos outros estudos nós temos essa base. Então nós iniciamos pela necessidade da encarnação, do capítulo 4. Então, cada início de estudo nós lemos e falamos um pouco sobre a necessidade da encarnação, isso já há muito tempo. Na próxima semana, então, nós vamos para o capítulo 6, que é o jugo leve, o convite de Jesus. Novamente, no início de cada estudo, nós lemos o tópico e declinamos um trecho, um pouco. E na outra semana, nós vamos para o capítulo 15, onde nos fala do maior mandamento. Na semana seguinte, nós iniciamos na necessidade da encarnação, o jugo leve, o maior mandamento. Miriam, quantos anos mais ou menos, já nós estudamos dessa forma? Mais de 10. Mais de 10 anos. E vamos continuar. Por quê? Miriam, bastou esses 10 anos? Não. Digamos assim, a cada dia um entendimento complementar, a gente não pode dizer que é diferente, mas ele vai se complementando e vai se completando.
Nós temos esse exemplo com, acho que você vai lembrar, eu não lembro direito, de um grupo de estudo que eles estavam na introdução do Livro dos Espíritos, né? Não, do Livro dos... Do Livro dos Espíritos, isso lá naquela... Quando foi, doutor? 2000? Em 2001, na época que a gente, na casa, ia começar o estudo do Livro dos Espíritos, a gente tinha notícias já que há alguns anos um grupo de Curitiba estava na introdução, estudo da introdução do Livro dos Espíritos. Então, e a gente quer saber do Evangelho do dia para a noite. Então, como a Miriam falou, é muito importante, né, alguns são disciplinas, não podemos dizer que são regras, mas são disciplinas. Nós entendemos ali como os 3 pilares do Evangelho. Saber da nossa caminhada, saber de nós, dessa lei que é a lei de evolução, atender a esse convite do Mestre, porque ao renascer nós precisamos buscar em primeira mão o reino dos céus, e estando aqui, o nosso dever. Se a gente for olhar, né, esse trecho que você acabou de falar, né, que antes de iniciar qualquer estudo, né, falando da leitura do trecho do Evangelho, na verdade, antes de iniciar qualquer estudo, quer dizer, ao longo do dia, né, a gente também precisa cultivar, né, esse hábito do Evangelho, porque é o pão de vida eterna. Quantas vezes a gente come para o corpo? E quantas vezes a gente come para o espírito no dia? E o que nós somos, né? Corpo ou espírito? Então, só por aí a gente vê o que nós ainda pensamos que somos. Porque se a gente se alimenta muito mais vezes para o corpo do que para o espírito, nós nos entendemos corpo. Agora, se a gente começa já a fazer a diferença, aí já vamos começar a crescer. E oração também não é somente aquela oração onde a gente fica de mãos postas, ajoelhada, né? É você colocar isso em prática. Oração, na verdade, é a nossa ação no bem. Seja aquilo que Jesus coloca no maior mandamento, né? Seja por pensamentos, seja por sentimentos elevados, seja por atitudes. Então, não somente aquelas palavras declinadas, por vezes decoradas, porque não é isso, senão isso acaba virando ritual. Então, é a nossa obra do cotidiano que vai atrair, então, esse amparo dos irmãos superiores, né? É a nossa autodisciplina. Disciplina de pensamento, disciplina de sentimento, disciplina de atitudes, disciplina de estudo, disciplina para tudo na vida. Para que então a gente crie esse automatismo, não, para que isso venha a ser natural para nós. Para que então no trabalho mediúnico, na manifestação dos nossos irmãos, então aquilo que nós colocamos, ou aquilo que Jesus nos ensinou, e que a gente vive, seja natural. Para que o irmão sinta o que Jesus colocou e que a gente também se esforça em viver. A Miriam falando dessa disciplina, me veio muito rapidamente assim, imagina se não houvesse essa disciplina, digamos, no universo, né, em relação à Terra. Então, por exemplo, agora é noite, mas alguém esqueceu de colocar o dia, então fica noite algum tempo. Não, é tudo, essa disciplina nós não temos como nem avaliar, né, a questão das estações do ano, né, tudo tem o seu critério, essa disciplina, essa minúcia, né, em tudo, os mínimos detalhes, né, nada é esquecido, nada está fora do lugar, né. Estamos com fome, o corpo ele assinala. Eu escuto assim, à medida que a gente incorpora
essa disciplina, se ela se torna natural, ela vai se tornar harmonia. Harmonia. Então, hoje, o que nós vemos de disciplina no universo, nós vemos como harmonia do universo. Porque nós não vemos mundos, planetas, sistemas, seguindo rotas aleatórias. E mundos se entrechocando a todo momento. Né? Então, isso representa a harmonia. Estar em harmonia com as leis divinas. Então, nós estamos, pela disciplina, nós vamos aprender a estabelecer essa harmonia. É um caminho natural, né? Quando a harmonia naturalmente acontece. A disciplina, né? Quando o Emmanuel fala para Chico, né? Disciplina, 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 porque realmente nos cabe a disciplina, né? O fato de continuamente olhar para nós mesmos e repassar pelos nossos próprios passos para que a gente consiga tornar o hábito realmente entrar nessa fase de harmonia, né? Para que nós mesmos consigamos fazer o dia e a noite automaticamente, segundo as leis, né, naturais acontecerem. E aí a gente, vocês comentando, a gente realmente volta às primeiras frases desse capítulo, né, que é nós temos dificuldades, né? As dificuldades estão no caminho de todos nós, sim, né? Mas como é que a gente vai? Ok, tomei consciência disso. Qual é o próximo passo? Né? A gente entra numa rotina e disciplina para que a gente consiga desenvolver com a gente. E a gente fala dos três pilares aqui, e que a gente continuamente está reavivando, né, reestudando, porque se a gente tivesse aprendido, a gente já teria passado para alguns outros, né? E assim acontece, né? Logo depois no livro ele comenta aqui no livro, né? Sigam com confiança a essa orientação e lembrem-se sempre de que é preciso fazer por merecer. Buscar e achareis, pedir e recebereis, e bater e abrir-se-vos-á. Exatamente. Que cabe a nossa parte. Não, né? Realmente é segundo as obras, né? Por mérito. Então cabe a nossa parte para que aqui, vivendo através da disciplina, assim, né? Pegue, tome do arado. Nós já temos pedido faz muito tempo. E o trabalho está ali. Podemos dizer que a encarnação ela se concretiza por esse pedir, né, e obtereis, é uma oportunidade de trabalho. Tanto que em alguns, se vocês forem procurar em algumas traduções do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Jugo Leve, algumas dizem: vinde a mim todos vós que estáis... como? Em trabalho. Em trabalho. Alguns dizem aflitos e sobrecarregados, e algumas traduções está em trabalho. Então, falando o quê? Que a encarnação é uma oportunidade de trabalho. Né? O aprendizado é uma oportunidade de trabalho. Nós não temos vindo para passar férias, né? Ficar na ociosidade. Trabalho sempre, por isso que, como o Michael colocou, Emmanuel disse, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Senão, chega num determinado momento que você não se colocar em humildade, você entende que conhece tudo, que sabe de tudo e que acabou. Se a gente for olhar, assim, até que Emmanuel foi muito, assim, sábio em colocar disciplina. Porque poderia colocar trabalho. Como a gente tem um pouco de alergia ao trabalho, coloca disciplina. Ou esforço, né? Eu também não gosto muito dessa palavra, né? Esforço. Então, disciplina fica ali. Porque, pegando esse gancho ali, o tradutor que traduziu vinde a mim todos os que estáis em trabalho
e aquele que traduziu, vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, talvez porque tenha entendido que o trabalho é algo, é uma sobrecarga, algo aflitivo que nos causa sofrimento, né? Porque ainda é essa ideia que nós trazemos. Mas ali a gente vê assim, conforme a gente estuda o Evangelho, esses tópicos, né, nesses anos todos, a gente também consegue entender por que cada um usa expressões diferentes. Não é que eles estão errados, não, mas é o que realmente significa. Para quem Jesus estava se dirigindo, né? Para todos nós, a nossa condição era de justamente daquele que está trabalhando em favor da evolução, daquele que se equivocou e precisa resgatar, né? E aquele que trabalha, se equivoca, mas ainda continua escorregando. Então é o sobrecarregado, então abrange todos nós. Então, por isso que quanto mais a gente estudar o Evangelho, a gente vai ver que Jesus falou para uma gama, né, de pessoas. Então, é por isso que se a gente olhar realmente as traduções, usam as palavras, mas é para todos. Sim. Se colocar só, vinde a mim todos vós, tá bom. Mas só que como a nossa condição, né, às vezes o nosso orgulho, né, às vezes não aceita isso. Né? Tem gente que não se considera como sobrecarregado. Então, não é para mim. Então, às vezes é aquilo que para a criança tem que destrinchar para saber que é para você, para você, para você, para você, para todo mundo. Né? Posso estar em meio a provas, em meio a expiações, ou eu posso estar em trégua, mas eu não estou de férias. Eu preciso trabalhar. Ali também cabe a humildade, né? De a gente se reconhecer sobrecarregado e então seguir, né? Ir ao Cristo, né? Ir aos ensinamentos dele como ele tem colocado. Tanto é que ele se coloca como brando e humilde de coração, dizendo que ele não vem impor. Então nós é que precisamos estar em humildade para a gente se afinizar com o Cristo e poder aceitar o que ele coloca. E aceitar que é verdade, né? Que ele está falando de nós. Né? Que nós precisamos daquilo que ele diz. E ele veio exemplificar, né? Por isso que ele fala, tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim. Né? Então, ele é nosso guia. Ali dá para entender muito bem isso, dessa trajetória que todos nós fazemos como espíritos. Dá para entender essa parte que Jesus também então, foi criado por Deus, uma pequena centelha, como todos nós. A diferença é que ele foi lá na frente, alcançou as esferas crísticas, mas retorna como missão, está lá no caminho da luz. Se vocês quiserem buscar nos primeiros capítulos, é muito interessante. Emmanuel coloca essa trajetória do Cristo, fala dos Cristos, né, de outros Cristos e assim por diante. É muito importante. Porque às vezes nós entendemos esses trechos do Evangelho cegamente. Temos aceitado ele cegamente sem buscar o verdadeiro sentido das palavras. Então nós temos entendido que o Cristo foi criado já um Cristo. Então, só que entra naquela questão de por que ele, Cristo, e nós, espíritos, né, imperfeito que somos. E aí a gente pega o trecho do Evangelho da necessidade da encarnação e o Espírito São Luís, ele responde, né? Nos tira essa falsa ideia de que Jesus foi criado Cristo. É interessante também que ao passo que nos é solicitado disciplina, porque a gente consegue entender que a gente precisa de disciplina, né? É fato, né? Que a gente continuamente tem que estar em trabalho, a gente vê que a gente não dá saltos de evolução, a gente faz ela
gradativamente, né? Ela é contínua e eterna, e a gente consegue entender que a gente vai com disciplina a gente consegue progredir, para que a gente retorne, né? A gente não volta na nossa escala evolutiva, a gente pode estagnar, pode parar, né? E até aqui no livro, um pouco depois do que a gente tem conversado aqui, ele fala sobre aguardar com paciência. Então ele fala aqui, aguardar com paciência, com humildade, acabamos de falar, em estudo e dedicação. Em estudo e dedicação. Sem dúvidas, a vos invadir os pensamentos é fundamental para que trabalhos mais aprofundados vos sejam confiados, caso não tenham ainda faculdades ostensivas. Ou seja, nos requerido disciplina, claro, né, para que a gente possa aprender, né, e aplicar, mas também não se quer que a obra se conclua em um dia, né, um ano, uma encarnação, né, não se espera isso, né? Jesus fala, né, no jugo leve, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, né? Tomar ele como exemplo, não significa tornar-se Cristo em uma encarnação, né? Assim como nos trabalhos mediúnicos, né, que é obviamente o objetivo do livro, né? Os trabalhos mediúnicos, eles também, nós não damos saltos dentro do trabalho, a gente vai gradativamente. É por isso que ele fala, né, a importância de todos os membros dentro do grupo, mas que nos cabe a disciplina, né, a aplicação do que a gente vem aprendendo, obviamente sempre, né, no intuito de compartilhar. Muito disso ainda está enraizado porque a gente tem ouvido lá, né, que Deus criou a Terra em 7 dias. Né, 7 dias. De segunda a domingo. E depois descansou. Né? Nada disso. A doutrina espírita, graças a Deus, ela nos dá essa oportunidade de poder compreender que são épocas, né? Que são eras, são tempos, que as coisas não acontecem. Tanto que a nossa ciência comprova isso. Né? Temos os períodos, né, dentro da nossa geologia, né? Temos esse tempo que as coisas não aconteceram assim em 24 horas, como nós entendemos hoje, né? Aqui que é o tempo que nós temos na Terra, né? Fora da Terra esse tempo nem existe, né? Isso é o nosso período aqui. E interessante colocar que esse aguardar com paciência em relação às nossas faculdades, para que as nossas faculdades se aflorem, muitas vezes não vai acontecer, né, numa encarnação, né? A gente está construindo hoje o nosso amanhã, né? Então a dedicação, o esforço, a disciplina na sustentação, talvez para essa encarnação ainda não será onde as faculdades vão se aflorar, mas já é um treino para um futuro. Para que, então, pelo teu esforço hoje, pelo talento que você hoje está empregando, né, e trabalhando, na próxima, então, você vem com esse talento mais desenvolvido, né, na conquista de outros. É interessante quando a gente traz isso para os nossos exemplos cotidianos, né? A gente não constrói uma casa pelo telhado, né? Não. E assim, por mais que a gente queira ver o telhado colocado dentro sobre as nossas casas, a gente tem que começar pelo fundamento e, obviamente, com paciência e disciplina, levantar, né? Fazer um bom fundamento, levantar as paredes, né? Colocar todas as partes que cabem e aí sim, né, concluir a casa pelo telhado. Então, é simples, né, do ponto de vista geral. Nós temos exemplos para isso, práticos, seja, né, do ponto material, mas obviamente a gente tem que fazer a nossa construção de conhecimento, né,
de autoconhecimento, né? Primeiramente, a fundação. E o que a gente coloca aqui é que a gente tem um guia seguro. Né? Tem um guia seguro, que é Jesus, né? E todos os ensinamentos que ele tem deixado através do Evangelho, mais esclarecidos pela doutrina espírita, e todos os esclarecimentos que ainda virão, né? As obras espíritas aí não param de crescer, né? Assim como a obra que a gente tem estudado aqui. Em questão do que a Laura acabou de colocar, vem a parábola dos talentos, né? Então, pode ser que em outras experiências nós não temos dado muita importância para esses talentos, essas ferramentas de trabalho, onde que, então, elas são retiradas, confiscadas, e que agora o quê? Nós temos que ir com cautela, né? Ou temos recebido e não ter feito bom uso dessas ferramentas, como até mesmo no trecho do Evangelho diz, né, que em vez de usarmos a enxada para roçar, para preparar a terra, nós levantamos ela para ferir o nosso companheiro, né, ou o patrão, enfim. Então temos feito mau uso dessas ferramentas e agora nos cabe então aguardar com paciência, mas com entendimento, né, com dedicação e como novamente disciplina, para que então, quem sabe, numa próxima ou depois dessa próxima, então, né, na dedicação, no devotamento, nós possamos, então, novamente poder fazer o uso. Porque como está no Evangelho, no trecho antes, pedi e obtereis. Ok, a gente pediu, a gente recebeu, mas e aí? Qual que é o resultado disso tudo? Muitas vezes a gente pede, recebe, mas ainda fica aguardando, entende que não recebeu. Então, até mesmo nessa questão, porque entre as orações, né, poxa, mas eu pedi a Deus e não recebi. Muitas das vezes, né, a gente sabe que, muitas das vezes não, a gente sempre recebe, mas nem sempre temos olhos ou sentidos para sentir. Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento, o entendimento da justiça. A justiça de Deus, né, que é compreender as coisas no seu verdadeiro sentido. Por isso que também está no Evangelho que quanto mais é dado, mais é cobrado. E Deus é misericordioso, Ele nos dá as ferramentas para o trabalho. E se nós não usar as ferramentas que temos, se são 1 talento ou são 5 talentos, qual é o caminho? O caminho da loucura. Então, por isso que todos nós somos convidados ao estudo, à busca dessa disciplina que foi falada até agora, para usarmos as ferramentas. E assim, gradativamente, nós poderemos crescer, mas a cada um segundo as suas obras, né? Ali, quando nós aplicamos, né, a disciplina e passamos a comprovar, através da aplicação dos conhecimentos adquiridos, né, sem as faculdades ostensivas, nós vamos aumentando a nossa fé. E feliz daquele que crê sem ver, porque muitas vezes nós queremos as faculdades para que a gente possa crer. Eu quero ver para crer. Né? E há talvez muito mais mérito aquele que realmente crê sem ver. Então não é necessário faculdades ostensivas para que você possa estar em trabalho, que você esteja em trabalho. Né? É ali onde no maior mandamento fala: amarás a Deus de todo o teu espírito. Aí entra isso que você colocou, né, Laura? De nós usarmos esse atributo do espírito, que é o pensamento, para analisar as coisas, analisar, raciocinar, e ali com isso então você ter essas comprovações, entendendo o conhecimento, a orientação do Cristo, colocando em prática, ou somente analisando aquilo que está ao nosso redor, a gente também tem essas comprovações. Então, onde nós realmente, muitas vezes nós não precisamos de ter faculdades ostensivas, faculdades mediúnicas ostensivas. Né? Tanto que no trecho do Evangelho do Mal Rico,
Abraão, o pai Abraão fala, né, que os pais, os familiares do mal rico têm a Moisés, né, aos profetas, quer dizer, que nós já temos ao nosso alcance aquilo que necessitamos para compreender a nossa realidade sem que haja fenômenos, sem que um desencarnado venha, um espírito venha e se materialize na nossa frente. Então, quando a gente consegue usar disso e colocar em prática tudo que Jesus nos tem ensinado, a gente também vai estar trabalhando em favor da nossa evolução. Esse é desenvolver o nosso lado espírito, amar em espírito. Agora falta o resto. Só o resto, né? Só o resto. Mas é muito trabalho. Mas é muita recompensa também, né? Só não fazer pensando na recompensa. Exato. Vamos lá, então agradecemos a presença de todos, né? Já temos chegado ao final de mais um estudo Mediunidade Farol Dentro da Noite. Agradecemos por todos vocês que nos acompanham até aqui, têm nos acompanhado até aqui, e nós vamos muito ainda adiante, né? Aguardar com paciência. Então aguardem com muita paciência. É muito importante para todos nós. As coisas não são... Nós não recebemos de graça. Ninguém tira nada de graça. Nós temos que sempre também estender as nossas mãos. Então, gente, realmente a nossa gratidão por todos. E esse é mais um programa Mediunidade Farol Dentro da Noite. Então, pedimos para Silvânia fazer a nossa prece final. Agradecemos a Deus, a Jesus Cristo, aos nossos irmãos superiores por esses momentos e que façamos nós o esforço em aplicar o que estamos aprendendo do Evangelho de Jesus para que possamos viver mais equilibrados, aprendendo a seguir os exemplos de Jesus com todos aqueles encarnados e desencarnados que se fazem no nosso dia a dia. Que a sua vontade, Deus Pai, que a soberana se faça hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor.